Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios 4, 16. Então, tenho falado um pouco sobre como nos animarmos pensando no futuro, não é? Como estar animado no meio de um mundo quebrado, pensando na futura esperança que todo crente tem. E hoje eu queria falar mais um pouco a respeito disso. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus amado querido, está aqui o teu povo diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor, por tua graça e tua misericórdia, fale aos nossos corações. Que tudo que formos falar aqui a respeito da tua palavra seja agradável a ti. E que o Senhor prepare os nossos corações para entender e receber de bom grado aquilo que teu Santo Espírito tem a ministrar nas nossas vidas essa noite. E pedimos também que teu Santo Espírito aplique a tua palavra nos nossos corações, nos transformando, mudando o nosso ser, nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Te pedimos humildemente nos méritos de Cristo. Amém. Então, queridos, Paulo, ele vem argumentando algo, por isso o verso 16 começa com um portanto ou um por isso. E ele diz, por isso não desanimamos. E quando ele pensa nesse desânimo, aqui ele está se referindo, aos desânimos, que as lutas por causa do evangelho traziam para a vida dele. Então, no verso 7 até o verso 12, ele fala um pouco sobre isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então essas eram as lutas e os desânimos que o apóstolo Paulo passava. Essas lutas por conta do ministério, por causa de Jesus, ele enfatiza isso. Em alguns momentos traziam desânimo a ele. E ele vivia essa tensão de lutar contra esse desânimo e prosseguir firme servindo ao Senhor. Então o texto ele diz, por isso não desanimamos, e esse desânimo está relacionado a essas lutas ministeriais. Para tornar mais claro que lutas eram essas, porque ele só fala aqui, atribulados, porém não angustiados. O que atribulava Paulo? Perplexo, porém não desanimado. O que deixava Paulo perplexo? Então você passa algumas folhas e você chega no capítulo 11, e ele vai falar um pouco sobre os seus sofrimentos por causa do
evangelho, lá no verso 23. Diz assim, 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele vai dizendo, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Essas eram as coisas que atribulavam Paulo, que em alguns momentos o fazia desanimar. Na continuação do texto ele vai falar, quem que enfraquece que também eu não enfraqueça, quem que não desanime que também eu não desanime. Então era uma tensão muito grande diante de tantas perseguições, de tantos sofrimentos. Vocês viram que ele, em todo lugar que você possa imaginar, ele se sentia em perigo, né? Até no culto, entre falsos irmãos, ele se sentia em perigo. No capítulo 12, no verso 7 ao verso 9, ele vai falar de outro sofrimento que o angustiava também. Ele tem algumas revelações, e aí Deus então faz algo com ele para ele não se ensoberbecer por conta dessas revelações que ele teve. E para que não me ensoberbecesse, verso 7 do capítulo 12, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Além de todo aquele sofrimento, tinha algo que humilhava ele e o incomodava muito, e ele pediu a Deus para afastar isso dele. Nós não sabemos exatamente o que era, mas era algo que ele coloca como uma coisa que o esbofeteava e que o humilhava, para que ele não se ensoberbecesse. O fato é que isso também o fazia sofrer e o deixar angustiado, a tal ponto de ele clamar por 3 vezes ao Senhor para afastar isso dele. E em 2 Timóteo 4,16, não precisa ir lá, ele vai dizer que era o final da vida dele, que na sua primeira defesa, ninguém foi a favor dele, todos o abandonaram. Essas eram as lutas dele, e isso algumas vezes o levava a desanimar. E aí nesse texto que nós estamos vendo, essas lutas, esse desânimo dele, ele diz algo, por isso não desanimamos. Por isso o quê? Ou portanto não desanimamos. Lembra que esse portanto, esse por isso, é uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo algo. E o que ele fala antes disso? O que ele vai falar antes disso, diante de todo o sofrimento que o fazia desanimar, o que ele tinha em mente para dizer, por isso, portanto, não desanimamos. Era a ressurreição. No verso 14, ele diz, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco.
Então ele sabia que um dia ele ia ressuscitar. Por isso ele era entregue, né? O seu corpo era entregue à morte todos os dias. Todos os dias ele acordava na expectativa, com a possibilidade dele partir, dele ser morto. No entanto, quando o desânimo vinha, o que ele trazia à mente, e é a grande lição para nós essa noite: a ressurreição. Geralmente o cristianismo mais moderno, e até nós mesmos, falamos pouco da ressurreição. É uma coisa que até a APEC, né, quando vai ensinar crianças, eles corrigem muito. Porque a gente fala de Jesus na cruz, mas esquece de falar dele ressurreto. E não pode esquecer disso. Lembra? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, não é? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. É assim que alguém é salvo. Você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é o centro ali. Tudo que aconteceu, se não acontecesse essa ressurreição, era o fim. Não faria nenhum sentido. E nós, cristãos, devemos nos lembrar disso. Talvez o desânimo, as depressões, as ansiedades do século 21 tenha assolado tanto a igreja do Senhor, porque ela tem se distanciado dessa maravilhosa esperança da ressurreição. Por isso muitos cristãos morrem, morrem de medo de morrer. Já pensou? Alguns tentam se matar com medo de morrer. É paradoxal, né? Mas tanto medo disso, quando não pensam na ressurreição. E aí, o diabo, esse mundo que jaz no maligno, ele vai se organizando de tal forma para fazer a gente acreditar que a vida é só aqui, que tudo se resume aqui. E aí vocês lembram que em 1 Coríntios, quando Paulo vai fazer uma defesa da ressurreição, ele diz: se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, nós somos o quê? O mais miserável de todos os homens. O mais miserável de todos os homens. E muitos cristãos, vocês vão concordar comigo, estão vivendo miseravelmente. Por quê? Só pensam nessa vida. A ressurreição não é algo que os conforta. E para um cristão do primeiro século, para os reformadores, para quem gosta da reforma, que viam a morte assim, todo mundo morrendo ali na peste negra, e a morte que estava tão próxima ali dos cristãos no primeiro século, até o terceiro século com as perseguições, em que eles se agarravam? Era na ressurreição. Na ressurreição. Alguns queriam ter mortes mais sofridas para alcançar uma superior ressurreição. Então era algo muito real, muito vivo, muito presente na vida da igreja. A ressurreição. E Paulo, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta angústia, dor e momentos em que o desânimo quer tomar conta dele, ele diz: por isso não desanimamos. Porque aquele que ressuscitou, Jesus Cristo, vai nos ressuscitar também. Como ele vai falar em Efésios, o poder que operou na ressurreição de Jesus Cristo é o mesmo poder que operará na nossa ressurreição. E ele continua: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior e o homem interior, como vão dizer alguns, não é uma referência aqui ao corpo físico e ao corpo espiritual. Então, o corpo físico vai acabar e vai ficar só a alma, só o corpo espiritual. Não, nós somos uma unidade.
O ser humano, ele é um ser vivente. Quando ele é que é vivente? Quando ele tem corpo e alma. Quando ele tem só o corpo lá, ele é barro. Mas quando Deus sopra em suas narinas, agora ele é um ser vivente. Então nós somos uma unidade entre corpo e alma. Por isso que na ressurreição, o nosso corpo vai vir um corpo glorificado. Os que já morreram em Cristo estão com o Senhor, mas só o seu espírito. E na ressurreição, o corpo vai, a terra vai dar conta desse corpo. Deus com o seu poder vai dar ordem. E as células, né, que se deterioraram, se corromperam com a morte, vão voltar e vão se juntar. E aí vai então ter um novo corpo. Então, quando ele fala aqui, ele não está pensando nisso. A ideia aqui é que ele aponta mais para o velho homem e o novo homem. O Simon Casterman vai dizer o seguinte: o ser exterior está exposto à tentação, perigos e putrefação. Por causa que nosso corpo está morrendo, um dia vai ficar podre. O ser interior é renovado pela comunhão diária com Cristo e é fortalecido pelo Espírito Santo. Então, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Enquanto que o homem exterior, o velho homem, ele está morrendo, passa por tudo isso. Contudo, o homem interior, o novo homem, o crente, nasceu de novo, ele está sendo fortalecido em Cristo. E aí, por essa esperança da ressurreição, ele caminha olhando para isso, para mais vida. Enquanto que a velha natureza, ela é cheia de humilhação. Aquele que tem esperança em Cristo, ele vai se renovando a cada dia, focando nessa ressurreição e passando por um mundo de mortos, vencendo todo o desânimo. O Simon diz mais: depois de sua conversão, falando de Paulo, ainda que seu corpo, o homem exterior, digamos assim, suportasse dor cruciante e abuso físico, seu ser interior triunfava por intermédio de Jesus Cristo. Então, em meio aos sofrimentos, às dores dessa vida que Paulo passava, a sua própria luta contra o pecado, que o humilhava, enquanto ele vivia isso, esse novo homem ia se renovando a cada dia, de dia em dia, ficando mais parecido com Cristo, crescendo, crendo mais nas promessas, se agarrando mais a isso. E em meio às pauladas da vida que Paulo sofria, quando ele queria se desanimar, ele lembrava da ressurreição. Esse novo homem, esse homem interior, estava focando nisso. E aí ele diz uma coisa que parece um absurdo diante das lutas e das tribulações que nós acabamos de ler a respeito da vida dele. No verso 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Leve e momentânea. Paulo não está menosprezando o seu sofrimento. Não é isso. O ponto aqui está na comparação. Isso aqui é fantástico, para nos ajudar a viver essa vida aqui, satisfeitos em Cristo, alegres, animados por causa das suas promessas. Quando você pensa no sofrimento de Cristo, ou melhor, no sofrimento de Paulo, você olha para o seu sofrimento, aí você pensa o quê? Eu não sofro nada. Concorda comigo? Né? Por causa de Cristo. O pastor Vladimir diz assim: eu não sacrifiquei nada por causa de Cristo. Quando eu aceitei Cristo foi só vantagem. Mas o apóstolo Paulo, ele sofre muito por causa de Cristo. Diz a tradição que a sua morte, ele vai ser espedaçado, ele é degolado, depois cortam ele em pedacinhos. É assim o seu fim aqui nessa terra. E aí ele diz, ele chama todo esse sofrimento de leve e momentâneo. Por quê? Porque ele olhava para o sofrimento e dizia: isso aqui não vale nada não e tal. Sempre é
é a questão da comparação. Por exemplo, o meu sofrimento, comparado com o sofrimento de Paulo, é nada. Entendeu? Então, você pensa na comparação. E por que Paulo olha para tanta dor e tanto sofrimento, e ele consegue descrever isso como algo leve e momentâneo? Por causa da comparação que ele está fazendo com o peso eterno de glória. Então, leve e momentâneo. Leve, aí ele fala, produz para nós o que? Peso, tem algo que é leve, tem algo que é pesado. Tem algo que é momentâneo, tem algo que é eterno. Vocês perceberam isso? Que ele faz no texto? Vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, fazendo contraponto com o momentâneo, eterno, peso, fazendo contraponto com o leve. Peso de glória. E aí ele diz, acima de toda comparação, não tem como comparar. Então, quando eu olho para o meu sofrimento, e eu penso no prazer eterno que Cristo conquistou para mim na cruz, que terei após a ressurreição, eu comparo isso aqui, não tem como comparar. Mas quando eu tento comparar, eu olho para tanta dor, para um período de anos que ele passa de sofrimento, eu olho isso aqui, é momentâneo, é um momento. Momento é uma partícula indivisível do tempo. Então, para ele era só um momento. E a dor que ele sentia, ele chama isso de leve. Porque ele está comparando com o que ele vai encontrar lá depois. Isso aqui é libertador. É libertador. Vocês acham como é que os cristãos, até o terceiro século, que foram perseguidos, torturados, dizer, negue a Cristo. Como é que eles aguentavam isso? Como é que eles suportavam isso? Como é que Estevão, sendo apedrejado, ele consegue orar por aqueles que o apedrejam? Como é que eles conseguiam fazer isso? Como é que Paulo conseguia não desanimar diante de tantas dores e sofrimento e tribulações? Porque ele estava olhando para o peso eterno de glória. Então, às vezes, a gente quer se agarrar, eu digo assim, né? Às vezes a gente é mesquinho, a gente quer só essa vidinha aqui, quando Deus preparou uma vida incrível para nós, depois daqui. A gente começa a maquiar essa vida aqui como se fosse algo maravilhoso e tal. E aí a gente é enganado pelo nosso próprio pecado e cobiça, e a gente começa a servir a Deus só pensando em como Ele vai nos abençoar nessa vida aqui. Por isso os cristãos são tão desleais a Cristo no nosso tempo, porque o amor deles por Cristo está fundamentado nas coisas que acontecem aqui. E quando as coisas que acontecem aqui dão errado, fogem do que ele tinha planejado, do combinado que ele tinha feito com o Cristo dele, ele logo se desanima, quer abandonar o Senhor, não quer mais servir ao Senhor, entende? Porque a vida aqui não está como ele gostaria que estivesse. E aí você não pensa no que realmente Cristo veio conquistar para nós na cruz do Calvário, do que realmente Ele veio nos dar de graça na cruz do Calvário. Se resume muito aqui. Por isso você vai ver cristãos vivendo miseravelmente, porque esperam em Cristo somente nessa vida. E aí quando a gente perde alguma coisa aqui, que a gente ama muito, é um desespero total. É um desespero total. E aí nós devemos lembrar disso, dessas promessas. Imagina quantos irmãos Paulo não viu
serem assassinados. Enquanto ele não viu a morte de perto, os sofrimentos que ele passou. E o que ele pensava? Ele pensava na ressurreição. Está bem ali. Aguenta mais um pouco. Não negue a Cristo. Aguenta mais um pouco. Logo, logo estaremos diante dele. Logo, logo estaremos no paraíso. Logo, logo passaremos pela ressurreição. E viveremos eternamente com ele. Pensar nessas coisas e comparar com os sofrimentos daqui. E nota que Paulo está falando dos sofrimentos por causa do Evangelho. Eu estava conversando com alguns, geralmente nós sofremos por causa dos nossos pecados. Porque a gente não obedece a Deus e cria problemas para nós mesmos. Paulo, o sofrimento dele era por causa da sua fidelidade a Cristo. E em meio a esse sofrimento, para ele não desanimar e continuar servindo a Cristo, ele lembra de quê? Da ressurreição, do peso eterno de glória preparado para o povo de Deus. Por isso, no capítulo 5, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se referindo ao seu próprio corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Geralmente nós gememos para manter-nos revestidos da nossa habitação terrestre. E não almejando a nossa habitação celestial. Paulo caminhava aqui no meio das dores, focado no que Deus tinha preparado para ele. Por isso, ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor. Era essa a postura dele. Então, tente pensar você, cristão, essa noite. Como é que você está vivendo? Você está vivendo assim? Olhando para lá, para a eternidade? Lembra de Colossenses 3? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo habita. Lá do alto. Então, era como se a nossa cabeça estivesse lá no céu, olhando para tudo que Deus preparou. E aí, essa visão que nós temos da eternidade define os nossos passos aqui. Era o ponto de Paulo. Como ele estava focado lá, a forma como ele vivia aqui era definida por isso. Aí ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olhos na ressurreição. Era assim que ele vivia. Olhos na ressurreição faz parecer os sofrimentos dessa vida leve e momentânea. E por isso não desanimamos. Quando você foca na dor, no sofrimento, parece que ele nunca vai passar, não é assim? Você está assistindo uma dor ali. Rapaz, quando eu peguei chikungunya, aquela noite parecia que não ia passar, não. Era uma dor horrível. Eu clamava ao Senhor: Deus tem misericórdia de mim. Aliviei essa dor e eu nem sabia o que eu tinha ainda. É um negócio terrível. Parecia uma noite eterna. Parece que nunca vai passar. Quando a gente está passando por um problema, um medo, uma angústia, uma crise, e aí você olha para aquilo ali, isso aqui nunca vai passar. Aí chega a hora que você não tem mais nem lágrima para derramar. E você fica: isso não vai passar.
Aí você começa a pensar o quê? Eu não vou aguentar passar por isso. Eu não vou suportar essa dor. Aí qual é o próximo pensamento? Eu vou tirar a minha própria vida. Então cristãos pensam assim. Muito triste isso. Porque eles perderam completamente a esperança. A vida não tem mais sentido, eu não vou aguentar passar por essa dor. Ele foca ali na dor, ele não olha para a ressurreição. Ele não olha para a eternidade, ele não olha para o Deus sentado no trono. Lembra quando Deus se revela a Isaías, o rei da época estava uma bagunça. Israel, estava uma bagunça. E quando ele se revela para Isaías, isso não acontece por acaso, como é que ele aparece para Isaías? Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele continua no trono. O negócio aqui está uma bagunça. Deus continua no seu trono. Ele não perdeu o controle. Quando pegaram Paulo, quando açoitaram Paulo, quando ele foi preso, quando ele naufragou, Deus continuava no trono. E aí quando a gente olha, não consegue, olha só para a dor, só para o aqui e para o agora, nós começamos a pensar como incrédulos. E aí a gente começa a olhar para essa dor como algo eterno. Mas quando você foca nas promessas invisíveis de Deus, lembra do que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, quando você tem fé nas promessas invisíveis de Deus, a dor se torna leve e momentânea, porque você não está olhando para a dor, você está olhando para Deus. E você sabe que uma hora isso vai passar. Você sabe que essa dor pode até te matar. Você sabe que essa dor, o máximo que ela vai durar vão ser aí 80, 90 anos. Mas o que o Senhor preparou para nós é eterno. Eterno. E assim, meus amados irmãos, quando você foca na ressurreição, nas promessas de Deus, você começa a encarar a vida como Paulo. E vão vir os problemas, as tribulações. O próprio Cristo nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas nós vamos olhar para isso como leve e momentâneo. Porque nós vamos comparar com o quê? Com o peso eterno de glória que o Senhor preparou. Veja comigo, só para ilustrar e a gente encerra, o capítulo 11 de Hebreus. Um texto que me emociona muito. Lembra que Hebreus 11, verso 1, começa falando sobre a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aí ele vai então falar dos heróis da fé. E aí aqui, a fé, ela vai estar sempre atrelada a algo que a pessoa faz por causa da fé. Então, às vezes você diz assim, eu tenho muita fé em Deus. Às vezes você só tem fé na fé. Vamos acreditar que dá certo, né? Qual o objeto da sua fé? Só serve se for Cristo. E essa fé, ela define o meu comportamento. Então, Paulo diz assim, sabe por que eu não desanimo? Porque eu consigo lembrar da ressurreição, eu creio na ressurreição. E aí eu olho para esse sofrimento e eu vejo que é leve e momentâneo, comparado com o peso eterno de glória. Então, eu não desanimo, eu atento para as coisas invisíveis e eternas, e não para as coisas visíveis e temporais. Então veja o que os heróis da fé faziam. Vou ler a partir do 8, vai dar para ler todos.
Vamos ler do 8 ao 16, tá bom, só até aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. É a fé. Ei, Abraão, vai para onde? Não sei não. E quem foi que falou contigo? Um Deus aí apareceu, falou comigo, eu criei nele e estou indo. Como é que tu vai viver num deserto? Para onde é? Começa. Imagina ele explicar isso para a família. Sei não, mas eu estou indo. Eu criei nele. E eu estou indo. E ele obedece e vai. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha só o que diz o verso 13, interessante. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, saudando-os aqui, a ideia de que eles estão olhando lá na frente, estão vislumbrando a promessa. É a fé, a certeza de coisas que você espera e convicção de fatos que se não veem. Então era como se eles estivessem enxergando pela fé. Alguém diz que fé é um pulo no escuro, né? Não. É um pulo claro. Porque quem tem fé está vendo algo e ele acena. Ele confia nessa promessa. Ele saiu de Ur dos Caldeus com essa promessa nas mãos, criou seu filho, e aí vai, e aí agora eles morrem na fé, e eles diziam para as pessoas ao seu redor que eles eram peregrinos e forasteiros. Não, nós não somos daqui. Está ali, nós estamos indo para ali, ó. Estou acenando. Vou já morrer, mas está ali. Você vê como é que os patriarcas morriam? Recolhendo os pés. Ele morreu. Não tem desespero. Você vê José, no final da sua vida, depois de vários anos no Egito, ele diz, vem cá, Deus vai visitar a gente, ele prometeu. Bota a mão aqui debaixo da coxa, vocês vão jurar. Quando ele fizer isso, quero que leve os meus ossos para enterrar lá na terra que Deus prometeu. Era fé. Aí eles diziam para as pessoas, não, nós não somos daqui. Era assim que eles viviam. Verso 14. Porque os que falam desse modo, manifestam, está procurando o quê? Uma pátria. Não, nós não somos daqui, essa não é nossa pátria. A gente está aqui só passando um tempo. Mas agora, verso 16, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia. Lembre disso. Quando a sua cidade, a sua casa, a sua vida aqui não estiver legal, ou mesmo que esteja legal, não é? Não esqueça disso aqui não. É interessante nesse texto que ele diz, por isso, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Por quê? Porque eles estavam vivendo aqui, dizendo para as pessoas, eu não sou daqui.
Eu estou acenando, tá ali, eu estou indo para ali, ó, já estou acenando. Essa não é a minha pátria, eu estou buscando uma pátria superior, uma pátria celestial, porque o meu Deus preparou para mim. Você já viu um crente falando assim para um descrente? Diz assim, ei, mano, Jesus foi preparar um lugar para mim, ó, não vejo a hora dele voltar. Já. Nem, às vezes chega um descrente falando triste com as coisas do mundo aqui que está acontecendo, aí cai na mesma tristeza. Cai no mesmo desespero. Não, meu amigo, mas isso aqui vai se acabar mesmo. Mas diz aí, mano, que Jesus preparou um lugar para mim. Não vejo a hora de ir para lá. Estou contando os minutos. Se fosse hoje. Quem dera se fosse esse ano. Que desse ano não passasse. E o legal no texto aqui é que ele vai dizer que Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele por causa disso. Por causa dessa postura. Agora imagina o cristão que está agarrado aqui, que quando a pessoa fala, ei, tomara que Jesus volte logo, aí, não, minha vida está tão boa, eu queria que ele voltasse agora não. Não, tenho um sonho para realizar, queria ver meu filho casar, meu filho se formar, meu filho isso aqui, aquilo outro. Não, tenho um sonho de ter uma casa ali, e a pessoa está pensando só nessa vida. E aí quando alguma coisa dá errado aqui, que está muito ruim, aí ele começa a dizer, né, tomara que Jesus volte logo e tal. Mas isso aqui, pasmem, isso aqui eram os cristãos de 20, 30 anos atrás. Os cristãos do nosso tempo, nem assim eles pensam na volta de Jesus. Sabiam? Há 20, 30 anos atrás, os cristãos, quando eles passavam por uma crise, um problema, o que eles faziam? Corriam para a igreja. Culto de oração lotava. Hoje, quando os cristãos passam por algum perrengue, eles se afastam da igreja. Se afastam de Deus. Só para você ter noção como o negócio está precário. Quando está bem, é um cristão marromeno. Quando a coisa vai ruim, ele entrega os pontos. Porque perdeu isso. Perdeu isso. Aí qualquer coisa desestabiliza a gente. Ei, o nosso Deus, Ele está no trono. Ei, a nossa casa não deixou de existir porque algo deu errado aqui, concorda comigo? Porque algo deu errado aqui, Ele continua no trono, a minha casa continua lá, a pátria celestial continua intacta, as promessas dEle não foram alteradas, logo elas encontrarão seu cumprimento, é só questão de tempo. Nós, povo do Senhor, temos que viver assim, caminhando assim. Aí está indo para onde? Para a pátria celestial. Como assim? Eu sou peregrino e forasteiro aqui, eu não corro com o mesmo desenfrear que vocês pelas coisas dessa vida. O tempo que me resta aqui na carne, eu quero servir ao meu Deus. Já basta o tempo em que eu servi às paixões da carne. Era essa a postura dos cristãos lá na perseguição que Pedro escreveu. Eles diziam, é muito estranho porque eles não concorrem conosco pelas coisas dessa vida. Porque nós não somos de fato daqui. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos focados na ressurreição. As promessas maravilhosas do Senhor. Se agarre a isso. Lembre-se disso. E os problemas que você vai ter nessa vida, sejam por Cristo ou não, você vai poder passar por eles, honrando o Senhor, glorificando o Senhor, testemunhando do Senhor para as pessoas, e podendo dizer para elas, isso aqui que eu estou passando, é leve e momentâneo. O que o meu Deus preparou para mim, é pesado e eterno. Amém? Vamos orar? Senhor, em primeiro lugar queremos te pedir perdão, porque não são poucas as vezes em que nós esquecemos as tuas promessas, em que nós amamos o mundo e as coisas deste mundo, e em que nós
tanto queremos te usar para abençoar só as coisas dessa vida. É fato que precisamos do Senhor para nos abençoar nesta vida. Dependemos em tudo do Senhor. Mas não nos deixe esquecer, Deus, de que o Senhor foi preparar um lugar e prometeu que ia voltar para nos levar. Não deixe nós queremos fincar raízes neste mundo. O Senhor tem uma promessa grandiosa para nós. No meio de um mundo que está morrendo, um mundo de moribundos, no mundo que jaz no maligno, no mundo que será derramada a tua ira santa, o Senhor nos livrará disso e nos salvará. Nos ajuda a lembrar dessas promessas e a nos agarrar nela. E em meio às dores dessa vida, possamos testemunhar do Senhor. Como somos felizes e gratos por sermos agraciados pela maravilhosa promessa de que quem crê em Ti, mesmo que morra, viverá eternamente. Muito obrigado por isso, Deus, por essa rica e viva esperança. Que o Senhor não se envergonhe de nós, de ser chamado o nosso Deus. Coloca no nosso coração esse desejo ardente pela pátria celestial. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém.